Um grupo de cotistas está com a ideia de juntar 3 fundos num só. Será que isso faz sentido? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar de um fato relevante que envolve 3 fundos imobiliários. O BTG Logística, que é negociado com o código BTLG11, o V2 Properties, que é o VVPR11, e o Blue Cap Renda Logística, BLCP11. Esses 3 fundos divulgaram 3 fatos relevantes, cada um divulgou o seu fato relevante, no dia 23 de maio, sobre uma proposta de uma incorporação. Um grupo de cotistas que possui mais de 5% do total de cotas do Blue Cap e do VVPR propôs que esses fundos fossem incorporados pelo BTLG. Então, hoje são 3 fundos. Se esse pedido prosperar, vai passar a ser tudo BTLG. E como que vai se dar essa mudança, se for aprovada? Não vai ser uma cota por uma cota, até porque os fundos têm valores patrimoniais diferentes. E também tem uma questão de uma negociação aí entre as partes. Então, a proposta no momento é a seguinte: cada cota do VVPR vira 0,995 cota do BTLG. E cada cota do Blue Cap vira 0,89 cota do BTG Logística. Então, por exemplo, se você tem 10 cotas do VVPR e essa proposta for aprovada, isso viraria então 9,95 cotas do BTLG. O número arredondado para baixo viram então 9 cotas e depois vai ter um ajuste de fração, você vai receber um valor em dinheiro por esse pedacinho que não virou uma cota inteira. Agora vamos responder algumas dúvidas. Em primeiro lugar, quem é que está solicitando essa assembleia? Esse nome é mantido em anonimato e isso é possível. Claro que quando a gente olha os termos utilizados, o tipo de texto é muito parecido com o que a Capitânia sempre usa nos seus documentos em operações parecidas de ofertas públicas de aquisição, liquidação de fundo, etc. Então, provavelmente é o pessoal da Capitânia. Isso aí, muitas pessoas já falaram em redes sociais, em fóruns, etc. Não tem confirmação oficial, mas sim, a Capitânia tem sim, através dos seus fundos, participação bem mais do que 5% do VVPR e do Blue Cap para poder convocar essa assembleia, já que o mínimo é 5%, mas ela tem bem mais do que isso. Outra dúvida: onde os cotistas desses fundos menores, do VVPR e do Blue Cap, os fundos que serão incorporados, aonde eles ganham com isso? Aonde que, se for a Capitânia que está puxando, ou pelo menos a Capitânia certamente vai votar nessa operação, ou também os cotistas menores, talvez você tenha cotas desses fundos, aonde que está o teu ganho? Esses 2 fundos foram criados ali entre o final de 2019 e comecinho de 2020, com a ideia de serem pequenininhos, mas depois eles irem crescendo, irem fazendo novas emissões e se tornando fundos mais parrudos. Mas a situação econômica mudou, as taxas de juros aumentaram muito, a janela fechou, hoje já não está mais tão fácil fazer emissões. Então, esses fundos ficaram meio que amarrados ali como fundos pequenos, de cerca de 200 milhões de patrimônio, alguma coisa parecida. Então, os custos são altos. Quanto maior um fundo, proporcionalmente menores são os custos de gestão, de administração e principalmente taxas de auditoria, taxas da Bovespa, taxas da CVM. Tudo isso são taxas que, quanto maior o fundo mais esses custos ficam diluídos. Então, os fundos sendo pequenos como são, esses custos são pesados. Logo, esse é um dos motivos, um dos benefícios, essa redução, essa diluição dos custos operacionais desses portfólios. Além disso, você tem um ganho de liquidez expressivo. Esses fundos negociam muito pouco. Então, principalmente para alguém que investe uma posição mais pesada,
você conseguir comprar ou vender cotas é extremamente difícil. Então, ao migrar essas cotas, ao migrar esse capital para o BTLG, que negocia milhões de reais por dia, você tem esse benefício, você tem esse ganho de liquidez para as suas cotas, para o seu capital. E o terceiro ponto é a diluição de riscos. Hoje, o VVPR tem 6 imóveis e o Blue Cap investe em apenas 2 complexos logísticos. Ao migrar isso para dentro do BTLG, se torna então uma operação de cerca de 20 ativos. Então, mesmo uma vacância ali ou uma inadimplência acolá, um problema que aconteça, o impacto é menor, porque cada imóvel passa a ser menos representativo no fundo final, na sua situação final. E para os cotistas do BTG Logística, eles também ganham ou será que talvez eles percam alguma coisa? Claro que a gente pode falar de benefícios como aumento de liquidez, redução de custos, diversificação de portfólio, mas aqui as diferenças são muito pequenas. A incorporação não vai fazer a liquidez aumentar bizarramente. Hoje o fundo já tem 15 imóveis no portfólio, com essa operação vai virar 20, não vai diversificar tanto assim. E o fundo já é muito grande, vai crescer um pouco, mas nada que vá alterar a estrutura de custos de uma maneira significativa. Mas tem outros benefícios. Em primeiro lugar, se a gente pensar, o fundo cresce sem custos de emissão. Para o fundo imobiliário crescer, ele precisa fazer uma emissão de cotas, que tem sempre uma estrutura de custos envolvida. Às vezes menores, às vezes maiores, mas sempre tem custo, não tem emissão sem custo. Então, essa é uma forma do fundo crescer sem pagar custo de emissão, porque não houve uma emissão de cotas em si, apenas uma incorporação de fundos. O maior benefício direto para o cotista do BTG Logística vai estar no aumento do valor patrimonial da cota. Sim, hoje a cota patrimonial está em cerca de R$ 90. Depois que for feita essa operação com um novo quantitativo de cotas e um novo patrimônio somado, o valor patrimonial vai passar de R$ 100 por cota. Então, há imediatamente uma valorização no patrimônio da cota do BTLG. E, além disso, existe a possibilidade de ganho de capital na venda desses imóveis, principalmente porque tem alguns imóveis nessa operação que não tem exatamente aquele perfil do BTG Logística. São imóveis mais com uma cara industrial, tem um restaurante no portfólio do VVPR, então isso a gestão do BTLG pode ir tratando, pode ir fazendo uma venda com calma, sem pressa, não é nenhuma exigência de regulamento, mas ele pode sim ir decidindo aqueles imóveis que vão permanecer e aqueles que podem ser vendidos, fazer uma venda também sem afobação para conseguir um bom valor e reverter esse ganho de capital como distribuição de rendimentos para os cotistas. Mas agora, em que pé está essa discussão? Bom, no momento a gente tem então esse grupo de cotistas que pediu a convocação de assembleia de 2 fundos, do VVPR e do Blue Cap. Não tem pedido de convocação do BTG Logística, até porque provavelmente esse grupo não tem 5% do BTG Logística, que é muitíssimo maior. Então, cabe ao BTG fazer a avaliação desses imóveis, né? A gestão do BTLG vai fazer a avaliação desses imóveis, visita aos imóveis, avaliação documental, para ver se faz sentido para o BTG Logística e, se fizer sentido, fazer a convocação, aí a convocação chamada pela própria administradora, para votar essa incorporação. Então a gente vai ter 3 assembleias, uma em cada fundo. E a aprovação tem que se dar por quórum qualificado. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser aprovada por, no mínimo, 25% do total de cotas. Se realmente está sendo chamada essa operação pela capitânia, e ela tem mais de 25% do VVPR e do Blue Cap, isso é fácil, já é praticamente fechado que vai ser aprovado. Agora, pelo BTLG, não, porque vai precisar juntar 25% de cotas, o que é bastante coisa. Então, é uma operação que, seja você favorável ou contrário,
caso essa assembleia seja chamada, que você efetivamente manifeste o seu voto, seja a favor ou contra, mas que você vote. E agora eu quero saber a sua opinião. Você é cotista de algum desses fundos? É favorável? É contrário? E por quê? Coloca aqui embaixo. E claro, se você gostou aqui do vídeo, não esqueça de se inscrever, dar o seu like para eu saber que esse vídeo foi relevante para você. E se você gostou desse conteúdo, vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado para você poder assistir também. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!